Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso segundo seminário de curricularização da UFPEL. Lembrando que o primeiro seminário foi há cerca de um ano atrás, em maio de 2019, mais precisamente do dia 6 ao dia 9. Nós acabamos, não intencionalmente, repetindo o formato daquele seminário, porque nós dividimos o grupo de coordenadores e participantes do NDE em 3 sessões que se seguirão a partir de amanhã, no dia 19, 20 e 21, às 10 horas, e reunirão aqueles que se inscreveram. Essa inscrição está divulgada, o local da inscrição está disponível nesse cartaz que vocês estão vendo, e sugerimos que os coordenadores e pelo menos 2 representantes dos NDEs participem desse momento. A opção por esse formato que está acontecendo agora, de uma live seguida dessas 3 reuniões numa sala de conferência virtual, se deveu ao fato de que a reunião que nós teríamos na semana passada, ela excedeu por acessos o número que comporta cada sala de conferência. E aí acabamos não tendo como operar nenhuma das ferramentas. Tivemos que, então, cancelar aquele momento e, dentro do que nós temos disponível, optar pelo atual formato que nós estamos fazendo. É importante, então, vamos passar para o próximo slide, que todos saibam que a partir de amanhã, às 10 horas, os cursos que estarão reunidos são cursos de áreas afim, que nós intitulamos cursos da saúde, das humanidades e das tecnológicas exatas, supondo ou prevendo que esses cursos possam ter um diálogo entre si, com a comissão e com os coordenadores dos cursos que já tiveram o seu PPC aprovado, mas operacional para as questões que balizam a formulação da integralização da extensão nos seus cursos. Então, nós entendemos que essa reunião poderia ser melhor. Lembrando que há um ano atrás nós seguimos esse formato, mas com outra lógica. Naquele momento havia um calendário na Pró-Reitoria de Ensino para ingresso dos cursos. E nós seguimos, então, aquele calendário reunindo os cursos com datas próximas em reuniões únicas. Mas também seguiram essa mesma divisão de 4 dias. Tendo dito isso, eu gostaria de lembrá-los que a inscrição é necessária. Ela estará aberta até amanhã, às 10 horas, quando inicia a primeira sala, que tem esse título, Dialogando com os Cursos da Saúde. Mas, por favor, os demais cursos também façam a inscrição. É importante para que nós tenhamos a sala com o número de pessoas adequado e que essas pessoas possam ligar suas câmeras no momento que desejarem falar e usar o microfone, receber as respostas e serem atendidas nas suas questões mais próprias. Então, essa é a ideia de reuniões menores e essa é a necessidade da inscrição também. Outra coisa que poderá acontecer é que não devem estar nos assistindo apenas os coordenadores, o NDE, a outras pessoas, já fomos informados, de outras instituições que também estão nesse processo que nós estamos vivendo aqui. E essas pessoas poderão, se já estiverem inclusive nos assistindo, poderão fazer perguntas ao final de toda a apresentação e os coordenadores ou a própria comissão poderá respondê-las aqui nesta apresentação ao vivo. No entanto, as demais perguntas feitas pelo nosso público, elas serão reunidas ou poderão ser encaminhadas aos coordenadores dos cursos para que sejam tratadas nas reuniões do dia 19, 20 e 21.
Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, nós temos nominadas as pessoas que compõem essa comissão. A Ana Carolina, que está aqui presente, da PREC, o professor Felipe Selberg, que está nos apoiando, colhendo também, ajudando na coleta das perguntas, eu, que presido essa comissão, e a Rogéria, que também está conosco, embora em backstage. Da PRE, a Aline, professora Aline Tambarelli, que ingressou esse ano, o professor, desculpa, Lincoln, o técnico em assuntos educacionais, o nosso colega Lincoln, que também está aqui nesse momento, a professora Mayra e a professora Regiane, que talvez tenhamos sorte que esteja nos acompanhando, mas que já se afastou porque está afastada do Brasil. Eu quero fazer um agradecimento pessoal e em nome da comissão ao professor Francisco, à professora Adriana, à professora Daniele e ao professor Sigmar, que aceitaram esse primeiro convite de estar aqui conosco e estarão na segunda parte da apresentação, falando resumidamente sobre as questões que constituíram os desafios para que propusessem soluções que hoje constituem parte do PPC dos seus cursos, já exemplares para a curricularização. Vou pedir que passe o próximo slide e vou dar apenas uma sequência de datas e documentos que balizam a seguinte ideia: o que nós estamos fazendo como um processo nessa universidade está sendo feito em todas as instituições de ensino superior do Brasil. Poucos há um tempo maior do que o nosso, muitos ao mesmo tempo do que nós, né? Todos estão vivendo esse processo. Esse processo não termina quando terminar o prazo, ele continua. Agora, o indicador que diz o êxito do processo que estamos vivendo aqui é um número de PPCs que ingressam na Pró-Reitoria de Ensino, na Comissão de Ensino e Currículo, e que estão sendo aprovados. Né? Se ao fim do nosso prazo nós tivermos contemplado 100%, estaremos ótimos. Se ao fim do prazo dado pela resolução do CNE tivermos contemplado 6%, ótimo, melhor para todos nós. Mas esse é um processo. Nós saberemos o êxito do que está sendo proposto e cada curso está encontrando as suas soluções dentro da resolução que nós temos, nós saberemos ao passar dos anos. Agora vejam bem, a primeira vez que aparece a determinação de que 10% total dos créditos de todos os cursos devam corresponder às experiências em extensão é 2001, quando é aprovada a lei número 10.172, que é o nosso primeiro Plano Nacional de Educação. Em 2014, embora em 2011 tenha sido apresentado o texto do segundo plano, já então vencido, 2001 e 2011, só em 2014 é que houve a aprovação pela Lei 13.005 do PNE, então reformulado. E aí o que era uma meta passou a ser uma estratégia dentro da meta, que é a meta 7, a estratégia 7 da meta 12, que reitera os 10% do total de créditos em cada curso. Nesse mesmo ano, a UFPEL inicia os estudos, através de uma comissão, das resoluções da Federal da Bahia e da Federal do Rio de Janeiro, que já tinham, então, aprovado resoluções internas. A UFRJ reformulou, tal como nós, as resoluções posteriormente, acredito que a Bahia também, mas foram as duas protagonistas em cumprir com a meta 23 da lei anterior. Em 2015, já com uma comissão formada,
É aprovado pelo COSEP, na UFPEL, a resolução ainda vigente, a 10 de 2015, que diz respeito ao fluxo de aprovação de todos os projetos de ensino, pesquisa e extensão. Foi fundamental para o trabalho que se fazia nesse momento, porque esta resolução foi a que legitimou o modo de aprovação daquilo que a instituição considera extensão, também ensino, também pesquisa. E em 2016, o COSEP aprova a resolução 6 de 2016, que é a primeira resolução que a UFPEL tem referente ao processo de curricularização nesta instituição. Por favor, o próximo slide. Em 2017, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura ingressou, inaugurando o módulo Projetos Unificados no Cobalto. Isso tudo estava vinculado a esse processo de curricularização. Evidente que, nesse meio tempo, vários ajustes foram feitos, ainda estão sendo feitos, e só agora, em 2019, é que nós temos plenamente o Projetos Unificados funcionando nas 3 dimensões. E isso é muito importante, porque isso é uma forma da instituição indicar que é possível formalmente nós fazermos a indissociabilidade. Em 2017 ainda, então, o Seminário de Extensão Universitária da região sul reuniu o Fórum dos Pró-Reitores de Extensão, e o tema foi a curricularização. Nesse momento, nós já tínhamos algum andamento para apresentar, mas nós estávamos estudando como a resolução poderia ser aplicada. E, nesse mesmo ano, tentando articular isso com outras instituições, nós reunimos os pró-reitores da região sul do Rio Grande do Sul, a FURG, a Unipampa, a Católica e nós próprios, para discutirmos isso. Ainda em 2017, nós reformulamos a comissão e passamos a trabalhar sobre as formas de aplicação da resolução, já tendo a notícia de que o Fórum dos Pró-Reitores, o Fórum Nacional, estava estudando e apresentando ao Conselho Nacional de Educação uma proposta de regimento que contemplasse também a estratégia 12.7. Isso estava em estudo, em discussão, e passou pelas reuniões do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão. Então, eu peço para vocês que passem o próximo slide, porque nesse próximo slide nós teríamos essa informação importante, que o COSEP solicita um prazo maior para que a resolução de 2016, que vencia em 2018, fosse reformulada com uma nova data. De março a junho, esta comissão mista, PREC, PRE, ela estudou e fez encontro com os coordenadores dos cursos, colhendo, sobretudo, questões que diziam respeito às dificuldades maiores. Em 2018, nós temos aprovado o regulamento do ensino de graduação, que deveria, como de fato ocorreu, impactar em alguns andamentos na reformulação da resolução da curricularização, e em dezembro acontece aquilo que nós estávamos acompanhando e que, portanto, já tínhamos notícia do texto preliminar, que foi efetivamente aquele aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que é o texto da Resolução 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, que traz efetivamente as diretrizes da extensão universitária para todas as instituições de ensino superior. Ela não é referente apenas às instituições federais, ela diz respeito a todas, inclusive aos IFES, e a partir daí
aliás, foi no mesmo dia, nós revogamos a resolução em COSEP, número 42, e aprovamos a resolução 42 de 2018, revogamos a de 2016, desculpem, troquei as datas, mas é isso aí. E com isso, nós tivemos um prazo maior, que encerra esse ano. Estamos no meio do fluxo, né? Pretendemos que esse fluxo, ele continue, apresento agora o último slide, ele continue com êxito, e consideramos que já é êxito termos, em 2019, feito todo o trabalho de elaboração do guia, do primeiro seminário de curricularização, da reelaboração do guia a partir da colocação dos coordenadores nesse primeiro seminário, da publicação da versão final desse guia, da publicação do guia do estudante extensionista e dos 20 encontros que ao longo de 2019 foram feitos na forma de palestras, capacitações, formações para o uso, inclusive, do módulo Projeto Unificados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, esse trabalho continuado, não é novo, sabemos que os coordenadores, ao longo desse tempo, foram sendo trocados, é natural, né? A vigência é bastante curta de uma coordenação de colegiado de curso, e sabemos que algumas pessoas podem ter, assim, uma sensação de novidade ao se deparar com esse processo, mas não é. Não é novo o trabalho, não é inédito. Eu diria para vocês, colegas, tenho que dar uma notícia, a inserção das atividades entendidas como extensão no ensino da UFPEL data da década de 1970, eu não sei se vocês sabiam, mas existe uma portaria, inclusive, determinando isso, está em relatórios, que o núcleo de estágios curriculares obrigatórios pertenceu à extensão. Ele estava dentro da pró-reitoria de extensão e isso durou até meados da década de 80. Esse não é um fato novo. Ele é bem antigo. O que é novo é a determinação de que a extensão passa a ser uma experiência formativa inerente à formação de todos os alunos em todos os cursos. Esse é um fato novo, mas as experiências disso já são antigas. Elas aconteciam antes, a exemplo de alguns cursos nossos, antes de que houvesse qualquer documento referente a isso. Então, continuemos com tranquilidade e otimismo, e tenho certeza que essa instituição já não será na nossa gestão, mas será na próxima, tenho certeza. Ela concluirá esse trabalho com êxito no tempo previsto pela resolução do Conselho Nacional de Educação. Lincoln, agora eu te passo a palavra, porque os nossos dois colegas falarão agora dos fluxos do processo que está acontecendo agora, e a Ana falará de como é o processo de avaliação dentro da PREC, que também participa da aprovação, ou pelo menos da avaliação, acho que é a palavra mais correta, né, Lincoln, dos Sim. projetos pedagógicos nesse quesito especial. E desse modo, passamos adiante e vamos concluir com êxito também esta apresentação. Lincoln, a palavra é tua. Obrigado, professora Francisca. Bom dia a todos. Então, eu peço que passe o próximo slide, por favor. Então, o que eu devo apresentar para vocês é a nova base de conhecimento que trata do processo de reformulação, reestruturação dos cursos de graduação. Houve uma alteração com a entrada da PREC nesse processo de análise. Mas, primeiramente, o que eu devo falar a todos é que a base legal que permite esse fluxo, esse desenho da base de conhecimento, ela aparece no nosso regulamento da graduação, a Resolução 29 de 2018, no seu artigo 127. O artigo 127 diz o seguinte: os projetos pedagógicos dos cursos ofertados pelo UFPEL
devem ser previamente analisados pela Coordenação de Ensino e Currículo da Pró-Reitoria de Ensino para a posterior aprovação do COSEP. A exigência para a implantação de um novo currículo ou reformulação curricular, a aprovação do projeto pedagógico do curso pelo COSEP. Então, aí vem a parte principal em dizer para vocês que a nossa base de conhecimento hoje ela se divide em 3 processos. O processo de reformulação curricular reestruturação, o processo de reformulação curricular adequação do curso de graduação e o processo de criação do curso de graduação. Então, o processo de reformulação que aparece no artigo 127 da nossa resolução, ele foi dividido em 2 outros subprocessos, que são o de reestruturação e de adequação. O de adequação são os processos que tratam de mudança de baixa complexidade, tá? E o de reformulação, reestruturação do curso de graduação, apresentam os processos que tratam de mudanças no currículo de maior complexidade. Então, e esse de maior complexidade que nós estamos falando nesse momento, porque a curricularização da extensão impacta no projeto pedagógico como um todo. Então, com o processo do trabalho, como foi acontecendo na nossa avaliação dentro da SEC, em contato com a PREC diariamente, na troca de experiência com relação à extensão, nós notamos a necessidade da entrada da PREC para analisar a parte do projeto pedagógico que trata diretamente da extensão. Então, a mudança principal que aconteceu foi na etapa 10, 11 e 12 do processo de reformulação, reestruturação do curso de graduação. Nas etapas 10, 11 e 12, a PEC entra como analisar o item de informação e extensão do PPC, incluir o despacho e enviar o processo à SEC. Então, como que isso acontece? O projeto, normalmente, quando um curso vai entrar com uma reformulação do projeto pedagógico, ele primeiramente sempre vai até a SEC, faz um contato com a SEC, coordenação da SEC, da pessoa da professora Mayra, para discutir como vai ser o andamento do processo, como as coisas vão acontecer nesse processo de análise. E lá é colocado para eles que, os cursos, que já existe uma base de conhecimento que dá conta desse fluxo de processo do projeto pedagógico entrada na análise da SEC até a aprovação pelo COSEP. Então, como eu coloquei para vocês, com a entrada da PREC, hoje o projeto ele entra, é feito um primeiro olhar pela SEC e encaminhado para o CRA, para o Núcleo de Currículos Históricos, para análise da matriz curricular, e encaminhado ao mesmo momento, simultaneamente, para a PREC, para o Núcleo de Formação e Registros e Acompanhamento para análise da formação e extensão. Então, e o projeto, com esse processo, continua na SEC, aguardando que venham esses despachos para que sejam feito o encaminhamento do parecer da SEC junto com os despachos do CRA e do NFRA. Então, basicamente, a grande mudança que aconteceu dentro do processo da base de conhecimento, reformulação, reestruturação do curso de graduação, foi a entrada da PREC nesse processo de análise dos projetos pedagógicos. Eu poderia que passasse o próximo slide, que vai aparecer a visagem. Aí, isso. Que apresenta a entrada da PREC no processo de análise do projeto pedagógico. Então, hoje, qualquer curso que tenha interesse ou entrar na SEC para que seja analisado, ou interesse de olhar como é que acontece hoje o fluxo dos processos de reestruturação do curso de graduação com a entrada da curricularização da extensão, é só acessar nossa base de conhecimento e digitar lá reformulação, reestruturação do curso de graduação. Acho que seria isso que eu deveria dizer e passo a palavra para a Ana agora. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. Eu vou pedir também que passe o próximo slide, então, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como funciona o fluxo dentro da PREC, né? O que vai ser analisado quando chegar esse PPC no nosso setor. Bom, primeira coisa que nós vamos olhar é quais são as formas utilizadas para a integralização. Se vocês optaram por uma ou duas, né? Ambas as formas ou qual delas.
Se por um acaso vocês tiverem no PPC a carga horária em disciplina XT, né, que é aquela modalidade onde a extensão ocorre por dentro das disciplinas em conjunto com ela, tá? Nós vamos analisar se possui um programa ou projeto de extensão vinculado e descrito na ementa da disciplina, ok? Isso é muito importante, que dentro da ementa da disciplina desta disciplina esteja o nome e o código de cadastro nele no projeto Unificados, ok? A partir daí, vamos analisar se esse programa ou projeto está aprovado e ativo, tá? E é necessário que ele já tenha passado por todas as instâncias de aprovação, porque é isso que define realmente o que é uma atividade extensionista regularizada dentro da universidade. E, por fim, se esse programa ou projeto é curricularizável. Como assim? Por exemplo, se vocês estão citando um projeto que é referente à promoção de um evento apenas, isso fica complicado vincular uma disciplina, porque o que acontece? Se a disciplina ocorre todo semestre tem que ter a promoção de um evento, que não é compatível, né, com o cadastro que vai estar lá para um único evento. Então, essas coisas vão ser analisadas por nós para dizer se está ok, não, realmente é possível de fazer a curricularização desta disciplina por meio deste programa ou projeto, certo? Então, por favor, o próximo slide. Bom, se for as atividades curriculares em extensão, tá? A primeira coisa que nós vamos olhar é como que ela está distribuída ao longo do currículo, certo? Se a previsão de atendimento está proposta pelo curso, porque lembram que em outras oportunidades nós comentamos que pode sim, e é até desejável, que essas atividades e os alunos sejam protagonistas em atividades de outros cursos, ou até mesmo de outras instituições, mas que o Procurso também tem esse compromisso de promover, né, ações extensionistas que os alunos possam participar, até porque todos os alunos têm que ser alcançados com essa atividade, né? Então, como ela está distribuída ao longo do currículo, se está só no final, se está, né, durante o início, o meio, e como isso vai ser proposto pelo curso, se o curso aceita apenas atividades do curso, se aceita de outros cursos, promovendo a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, né, e se aceita de outras instituições. No estágio do obrigatório, se ele é contemplado, aí a gente vai verificar todos aqueles itens elencados na primeira forma, porque mesmo que o estágio curricular seja um componente curricular, não é uma disciplina, a forma como ele é que se procede da matrícula também remete ao EXT, certo? Então, se remete ao EXT, isso vai direto para o histórico do aluno. Sendo assim, a gente verifica se tem um projeto ou programa realmente vinculado a ele, tá? E aí tem que descrever qual é o projeto e o código dele de cadastro no Cobalto, tá? Se esse projeto está ativo em execução, se ele já foi aprovado, né? E se ele é curricularizável, o mesmo exemplo que eu dei há pouco, né? Ele precisa estar de acordo com o que vai prever a disciplina, certo? Então, acho que era mais ou menos isso que nós gostaríamos de passar para vocês, certo? Nossos fluxos, como estamos fazendo esse processo, como a professora Francisca bem mencionou, estamos, né, construindo tudo isso juntos. Então, eu gostaria agora de apresentar para vocês os 4 coordenadores que já têm os seus PPCs aprovados e muito em breve vão iniciar a curricularização da extensão nos seus cursos, tá? Como nós divulgamos, nós temos o professor Francisco Luiz da Silva Pereira Neto, coordenador do curso de Antropologia, a professora Adriana Lourenço da Silva, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas, a professora Daniele Baltz da Fonseca, que é o curso de Conservação e Restauração, e o professor Sigmar de Lima, que é o coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação.
Esses 4 coordenadores já possuem os seus PPCs aprovados, prevendo a integralização da extensão durante o currículo, né? Então, vou passar um pouquinho a palavra para eles relatarem para vocês como foi essa experiência, quais foram os contratempos que eles encontraram, quais as formas que eles acharam mais adequadas para trabalhar em seus cursos, né? E darem um relato mais preciso de como está sendo isso dentro da nossa universidade. Então, para começar, por favor, professor Francisco, coordenador da antropologia, fique à vontade e a palavra é sua. Ok, obrigado, Ana. Né? A satisfação está com todos os colegas, né, aqui, né, quem está assistindo. Bom, eu resolvi fazer um pequeno resumo de como foi, como está sendo o processo na antropologia, tentando dar uma contextualizada em como a antropologia trabalha na sua base de conhecimento, que eu acho que também produz algumas facilidades em termos de construção desse modelo de curricularização da extensão. Também deixar claro que eu estou assumindo agora, né? Então eu acompanhei meio de longe esse processo, mas participei de alguma forma, e a professora Luísa deu todo o apoio para as informações. Então eu resolvi fazer um pequeno resumo aqui, um texto, para não me alongar muito, né? E poder dar oportunidade para as colegas e colegas colocarem. Bom, então, contextualizando, né, antes de apresentar o modelo de organização da extensão em antropologia, é importante ressaltar a especificidade do objeto de estudo, né, da antropologia. A disciplina se propõe a conhecer a realidade sociocultural das coletividades humanas através de uma abordagem teórica e metodológica que tem como fundamento de seu conhecimento o entendimento dos habitantes dessas coletividades sobre sua realidade. Portanto, o desafio da antropologia é generalizar sobre cultura e sociedade, tendo como base os valores, ideias e comportamentos produzidos pelas sociedades estudadas. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, para a antropologia, né, a perspectiva de uma relação dialógica com as comunidades com qual ela pesquisa é fundamental para produzir o conhecimento, né? Então, assim, a participação das populações pesquisadas no processo de produção do conhecimento da antropologia é uma dimensão epistemológica central na disciplina, característica que tem se intensificado na direção de uma maior dialogia entre pesquisadores e pesquisados, né? Aqui há uma clara possibilidade de vinculação entre pesquisa e extensão, né? Diante dessas características, a extensão tem um peso importante na própria produção do conhecimento da antropologia. Isso explica o fato que, quando se colocou a demanda para a curricularização da extensão, o que se fez foi adequar as ações que já eram feitas no modelo exigido pelas normativas, né? Então, esse é o ponto, acho que importante, né, para dar uma certa especificidade também da área, né? Bom, então vou passar aqui a como a gente organizou isso, né, esse processo de curricularização, e fazer alguns pequenos comentários sobre a implantação dele, né, e aí eu encerro a exposição. Bom, nós fizemos a opção de colocar essa proposta da extensão em 2 âmbitos. Primeiro, os projetos já de extensão que já ocorriam, né, dentro do curso, né, do bacharelado, né? Haviam projetos ativos que, como eu falei anteriormente, né, davam conta dessas necessidades da extensão, do que seria uma ação de extensão. Esses projetos foram selecionados, né, e foram colocados num programa maior do bacharelado, né? Esses projetos que poderiam
tanto a possibilidade deles serem produzidos como projeto de extensão comum, como também eles poderiam participar das disciplinas que depois foram optadas, foram escolhidas para serem as disciplinas extensionistas, disciplinas que já existiam dentro do projeto, né? do currículo. Então, só para não ficar confuso, quer dizer, o primeiro ponto foi, né, aproveitamento de alguns projetos, né, e o segundo ponto foi pensar em algumas disciplinas que poderiam também serem ofertadas, né, com atividades que pudessem contemplar iniciativas desses projetos que estavam ativos, né, e que tinham esse perfil. Então, o que a gente fez em termos do currículo foi aumentar as horas de extensão nas horas complementares, que passaram de 110 horas para 170 horas, né? E as outras 90 horas, né, para complementar, foram alocados em disciplinas extensionistas, como eu falei antes, né? Essas disciplinas, então, já existiam, né, e têm como sua estrutura programática uma forte presença de atividades de extensão. Para viabilizar a formação da extensão nas disciplinas, foi construído um programa de extensão do bacharelado, né, e foram cadastrados vários dos projetos de extensão já existentes. É isso que eu estava colocando antes, né? Então, só para dar uma noção de quais seriam essas disciplinas, né, uma é etnologia ameríndia 1, etnologia afro-americana 1, patrimônio cultural, antropologia rural, pesquisa etnográfica 1 e antropologia e meio ambiente. Essas 6 disciplinas são obrigatórias e foram convertidas em disciplinas extensionistas, né? Essas disciplinas, elas já dialogam com projetos de extensão que estão em curso, né? E também estão envolvidos, né, por esses projetos dentro desse programa maior, né, que é o programa de extensão do bacharelado, né, para poder viabilizar esse trânsito dos projetos, de algumas atividades do projeto, para essas disciplinas de extensão, né. Em termos, os desafios que tem esse modelo aqui é, primeiro, fomentar a formalização de projetos de extensão dentro do curso. Muitas atividades do curso tinham a característica de extensão e não estavam formalizadas como tal, né? Então, isso precisa ser fomentado ainda. Nós temos uma gama importante de projetos, né, que tem esse caráter de extensão, como apoio e desenvolvimento de comunidades quilombolas, educação indígena, produção de memória em populações periféricas, só para dar um exemplo, né, de uma série de projetos que tinham esse caráter, mas eles precisam de extensão, mas eles precisam ser ampliados, né? Outro problema prático que na época ocorreu foi uma desconfiança dos coordenadores dos projetos de que o programa colocaria uma condução para os projetos que eram projetos deles e das disciplinas deles, né? E a gente precisou contornar esse tipo de reação, porque não era verdadeiro, né? A ideia era uma ideia mais para organizar, né, o fluxo de projetos dentro das disciplinas, né? Não havia nenhum risco de interferência, né, do colegiado em relação ao que o professor faz.
Bom, basicamente são essas as características aqui da antropologia, né? Se alguma, né, coisa não ficou bem colocada, tiverem dúvidas, eu estou aqui à disposição. Obrigado para tudo. Muito obrigada, professor Francisco, foi um relato muito importante. Alguns colegas da UFGT estão agradecendo a participação de vocês e as colocações dessas experiências, que são muito importantes para todo o processo, né? Afinal de contas, o país como um todo está passando por essa adequação dos PPCs e a integralização da extensão. Vou passar a palavra, então, para a professora Adriana, né, coordenadora do curso de Ciências Biológicas, que ela vai nos fazer também o seu relato. Ok? E com a senhora. Bom dia a todos os colegas. Então, peço, por favor, para disponibilizar a apresentação, se for possível. Eu vou fazer um relato, então, do que foi a construção, então, do PPC da licenciatura, Ciências Biológicas Licenciatura. Eu não estou conseguindo ver a apresentação. Então, tá, bom dia, então. O projeto pedagógico da licenciatura, ele foi aprovado no final de 2019, com a implantação nesse semestre, né, o primeiro semestre de 2020. Tá? Eu, só para situar, então, eu participei na construção desse PPC como membro do NDE, eu não era coordenadora na época, mas acompanhei toda a discussão, então, da curricularização da extensão. Próximo slide, por favor. Então, o nosso curso, né, o NDE e todos os professores envolvidos pensaram em fazer a curricularização da extensão, tá, em várias modalidades. Tá? Então, vocês vão ver ali que eu botei como é que foi feito. Então, a gente pegou, colocamos a prática extensionista dentro de disciplinas obrigatórias, seja ela na sua totalidade, carga horária, ou em parte da sua carga horária. Tá? Também existe carga horária de extensão em disciplinas optativas, no estágio curricular obrigatório e ainda, então, em outras atividades complementares. Tá? Por favor, o próximo slide. Esse aqui é o quadro, então, do nosso curso. Então, vocês podem ver que os créditos e as horas em extensão, eles estão distribuídos durante várias atividades curriculares. Tá? Então, tem disciplina obrigatória, que é a primeira ali, que tem sua totalidade de carga horária em extensão. Tá? As outras, disciplina optativa, ela tem parte da sua carga horária em extensão. Depois vou passando as disciplinas, né? Depois tem o estágio curricular obrigatório também, né? Facilita, com carga horária de extensão. Depois eu falar um pouquinho da... sendo licenciatura, tá? Ela facilitou um pouco porque o curso foi pensado, mesmo porque, seguindo as normativas, ele tem muita atividade em escola, que é uma atividade extensionista. Então, facilitou um pouco, assim, inserir atividade de extensão. Então, no próximo item, tem prática como componente curricular, ela perpassa todos os semestres. Então, desde o primeiro, segundo semestre, já tem, então, essa prática como componente curricular, e parte dessa carga horária, então, foi dividida para a extensão, que é uma prática extensionista, na verdade. Tá? A diferença é que a carga horária foi dividida em prática como componente curricular e parte em extensão. Eu vou mostrar ali mais adiante. E o último, tá? Então, que é atividade curricular em extensão, então, está dentro das atividades complementares. Então, ali eu botei também a carga horária total do curso, né? Então, 3.300 horas, 10% da carga horária, então, extensão, então, 330 horas de extensão no nosso currículo. Próximo, por favor. Então, eu elenquei, então, a carga horária prática em disciplina de extensão. Por favor, então, a próxima. Então, em vermelho, vocês podem ver ali que estão a carga horária exclusivamente para a extensão, que está lá
na ementa da disciplina, tudo certinho descrito, tá? E no fluxograma também. Então, vocês podem ver que o primeiro semestre já tem uma disciplina, que é a Introdução à Biologia, que dá carga horária 1 crédito, então é para extensão, e 2 créditos para a prática como componente curricular. No segundo semestre, é o único semestre que não tem extensão, né? Desculpa, tem extensão, mas não tem uma disciplina com carga horária em extensão. Então, no terceiro semestre, então, a gente tem então, a disciplina então, com crédito de extensão. E só lembrando, só mostrando para vocês que qualquer uma das disciplinas, elas estão vinculadas a um programa, que é o Programa Biologia em Foco. Tá? Então, os projetos que estão dentro os projetos que compõem essa disciplina estão dentro desse programa. Próximo, por favor. No quarto semestre, então, a gente também tem uma disciplina com uma carga horária de extensão. No quinto semestre, então, tem o estágio supervisionado, então, com carga de extensão também dentro do programa. No sexto semestre, então, tem uma disciplina de didática e o estágio supervisionado, então, também com carga horária em extensão. Passo, por favor. No sétimo semestre, então, a disciplina também com carga horária de extensão e estágio supervisionado com carga horária em extensão, tá? Todos eles vinculados a esse programa da biologia, que dentro desse programa vão ter os projetos, então, os seus professores que são responsáveis ou regentes dessa disciplina. No oitavo semestre, então, é aquela disciplina onde tem toda a sua carga horária, então, para a extensão. São os 4 créditos da disciplina, são 60 horas, e todas essas 60 horas são para a extensão. Próximo, por favor. Além disso, temos 2 disciplinas optativas, tá? Que são a popularização da ciência e divulgação científica. Ela tem parte da sua carga horária, então, extensão, e essa está ligada a um outro projeto, tá? Então, não precisa necessariamente, a gente pensou que não precisa necessariamente todos os projetos estar vinculados a um programa. O professor tem liberdade, então, na sua disciplina, de vincular a sua disciplina a um projeto seu. Não precisa estar dentro pode estar ou não dentro do programa. Passo, por favor. Além disso, então, eu tenho as atividades complementares, né? Se vocês lembrarem do quadro, dessas 210 horas, 75 horas são de extensão, tá? Então, não é a totalidade das atividades complementares em extensão, é parte delas, tá? Lembrando que nas atividades complementares a gente tem que dar liberdade ao aluno para fazer atividades de ensino e pesquisa também. Então, dessas 210, 75 horas são em extensão. E o que a gente vai considerar, então, na hora de analisar essas atividades complementares que os alunos fizeram? Então, a gente elaborou tópicos que a gente vai analisar as atividades. Então, a colaboração em projetos de extensão, participação em projetos, tá? O aluno não é considerado aluno que é ouvinte, por exemplo, se é uma palestra, e o aluno não está participando ativamente, então isso não é considerado, então, atividade de extensão, ele é só um ouvinte, tá? Ele pode ser ministrante de curso ou palestra para a comunidade, tá? Então é considerado. Atendimento a grupos de professores ou redes de ensino, e algum outro projeto, atividade promovida pela instituição, pode ser de outros cursos, do mesmo curso, enfim, outros projetos que não necessariamente está vinculado ao programa Biologia em Foco ou algum projeto da disciplina. Próximo, por favor. Então, só voltando, então, ao quadro, então, a gente preferiu, então, distribuir essa carga horária de extensão durante todo o semestre, né, para que o aluno pudesse, todo semestre, então, ter essa vivência em extensão, que é muito importante para a formação como cidadão, né, e dando liberdade, então, ao aluno também de escolher um outro projeto, ou semelhante de atividades de extensão nas atividades complementares. Não tivemos muitas dificuldades, né? A gente sempre tem dúvidas, né? Dúvidas a gente sempre tem, mas dificuldades não, acredito que porque é um curso que tem um pouco de vivência extensionista, somente porque é um curso de licenciatura que tem muita vivência em escola.
Se tiver alguma dúvida, então estou disponível para tirar algumas dúvidas. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Adriana. Também importante relato. Passo, então, agora a palavra à professora Daniele Balpes da Fonseca, coordenadora do curso de Conservação e Restauração. Obrigada, Ana. Então, bom dia a todos os colegas, bom dia aos colegas da PREC, da PRE, e a todos que estão assistindo. Eu vou pedir ao Lucas, então, que carregue a apresentação. A minha apresentação é um pouquinho diferente, porque eu tomei a liberdade de apresentar um pouco o curso e como ele forma o conservador e restaurador, para a gente poder pensar daí quais são as atividades que nós consideramos que sejam atividades extensionistas e que estejam inseridas dentro das disciplinas. Então, essa primeira imagem que eu escolhi, ela é proposital, porque ela é uma imagem de 2010, da primeira vez que a disciplina de Conservação e Restauração de Madeira 2 foi ofertada no curso. Então, o que está acontecendo nessa imagem é uma aluna trabalhando diretamente na conservação e na restauração de uma obra de arte que pertence a uma instituição da cidade de Rio Grande e que foi trazida para o curso, e essa imagem, essa instituição se beneficiou de alguma forma desse trabalho de restauração realizado por essa aluna, né, dentro de uma disciplina. Então, é uma disciplina que vai formar o conservador e restaurador através da atividade de restauração, né, da atividade prática profissional, com a orientação de um professor dentro de uma disciplina, e vai retornar para a sociedade de uma forma, né, que a sociedade vai se beneficiar desse trabalho que acontece dentro da disciplina do curso. Isso já acontecia em 2010, né, na primeira vez que a disciplina começou, né, foi ofertada, e, de certa forma, isso não contabilizava como extensão, né? Nós não entendíamos, naquela época, que esse trabalho que era desenvolvido dentro das disciplinas era extensão. Então, no momento que isso ficou claro para nós, ficou muito fácil de resolver a questão da curricularização da extensão dentro, né, do currículo do curso. Então, pode passar, por favor. Eu vou fazer primeiro uma breve explicação, né, a minha apresentação ela vai se dividir nessas etapas, informações gerais sobre o curso, como que a gente chega no nosso currículo e como que a gente pincela essa extensão dentro desse currículo, né. Pode passar, por favor. Então, informações gerais, curso de Conservação e Restauração da UFPEL, ele é criado no ano de 2008, e nós temos 4 cursos em universidades federais no Brasil inteiro, 4 cursos de conservação e restauração. Um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro, o nosso aqui de Pelotas, esses 3 formados dentro desse contexto do Reúne, né, em 2008, e um novo que está inaugurando, abrindo agora as suas primeiras turmas, que é na Universidade Federal do Pará. Pode passar, por favor. Então, ele é um curso que está relacionado com a área da memória social, do patrimônio cultural, e a gente vai agir diretamente sobre os bens culturais. O que são esses bens culturais, né? São aqueles objetos que, por alguma razão, a gente atribui um significado diferente. Ele deixa de ser um objeto qualquer da vida das pessoas e passa a ser um objeto mais importante, porque a ele é atribuído algum significado, alguma razão histórica, cultural, alguma coisa que torna aquele objeto um pouco diferente dos outros, né? Então, vamos imaginar, a tesoura que eu tenho aqui do meu lado, aqui em casa, é diferente da tesoura que cortou o cordão umbilical de Jesus Cristo, né? Então, aquela tesoura, por mais que seja uma tesoura como qualquer outra, ela deixa de ser uma tesoura comum, porque a ela é atribuído um significado, toda uma relação simbólica, se conta histórias utilizando esses objetos, eles estão trabalhando, então, para a construção de uma memória social, algo que ultrapassa, né, o limite do próprio objeto e entra nesse campo, então, maior da relação das pessoas com os objetos e o que elas conseguem aprender em relação a isso. Bom, o conservador e restaurador, ele vai atuar profissionalmente
sobre os bens culturais, fazendo, de certa forma, 3 tipos de trabalhos. Um que a gente chama de conservação preventiva, a conservação e a restauração. Então, de uma maneira geral, dá para englobar dentro dessas 3 atividades. Pode passar o próximo, por favor, porque eu vou explicar cada um deles. Isso é importante para a gente determinar o que é extensão dentro do curso. Então, a conservação preventiva é aquela onde a gente trabalha pela conservação dos objetos, mas a gente não toca nos objetos. A gente trabalha com o entorno, com as características do ambiente, com a avaliação do estado de conservação, produzindo embalagens, organização de acervos, né, laudos sobre o acervo, sobre o estado de conservação. Então, isso é a conservação preventiva e ela é uma atividade, né, de trabalho do conservador e restaurador. A conservação, ela já vai para um nível, né, mais à frente. Ela toca no objeto, ela invade o objeto, ela é feita sobre o objeto com o objetivo de consolidar alguma coisa estrutural que pode estar fragilizada, pode atuar de forma a fazer o expurgo de algum elemento, algum inseto, alguma manifestação que está ali naquela obra, mas ela não mexe na questão estética, né, na apresentação desse objeto. A restauração, sim, então é uma atividade onde a gente age sobre o objeto, no objeto, e muda alguma característica como esse objeto está se apresentando. Então, no momento que o objeto chega com uma sujidade, alguma parte quebrada, e eu interfiro nesse objeto ao ponto de mexer nesse quebrado e fazer essa imagem, né, voltar a ser de uma outra forma, então a gente já pode considerar a restauração. Então, nessas imagens, a gente tem um exemplo dessas 3, né, então essas 2 da direita ali, questão do acervo mesmo, onde o conservador vai intervir para evitar danos de manutenção desse acervo. Ali em cima, as meninas estão passando numa moldura um produto para eliminar o cupim, isso é conservação. E na imagem do meio aqui embaixo, as meninas estão fazendo reintegração pictórica numa pintura. Então, elas estão intervindo na imagem, na apresentação dessa pintura, elas estão fazendo restauração. Pode passar, por favor. Então, o curso, ele vai se dividir dentro dessas etapas, né? A formação profissional do restaurador está relacionado com a conservação preventiva, a conservação e a restauração. Mas para isso ser passado para o aluno, a gente precisa ter uma base, né? A base curricular, ela vem a partir dos códigos de ética de conservação e restaurador. Nós não temos DCNs, né, o curso não tem DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, o desenho do currículo, ele é feito a partir do código de ética do conservador e restaurador e a partir de documentos internacionais que elencam essas competências e habilidades que o profissional conservador restaurador precisa ter, tá? E a partir daí a gente entende as bases de conhecimento do curso, aquilo que o conservador restaurador precisa conhecer para poder fazer conservação e restauração. Então, a gente tem uma base que a gente considera humanística, né, esse humanístico ele é entendido num sentido bastante amplo. Tem que conhecer um pouco de história, tem que conhecer sobre as artes, tem que conhecer um pouquinho de antropologia, ciências sociais aplicadas, né, isso de uma forma bem ampla, né. O curso também vai dar ao aluno, ao formando, né, uma base científica. Então, logo no primeiro semestre, o aluno já tem disciplinas de química, química aplicada, então, relacionadas também com física, com engenharia de materiais, né, nós lidamos com solventes, né, fazemos análises dos objetos, análises dos materiais que compõem esses objetos, a gente não pode colocar, intervir com materiais que vão, daqui a pouco,
compor um elemento que vai provocar a deterioração do objeto. Então, a base científica, ela é importante, né, e muitas vezes ela é desconhecida, isso gera para nós um problema no curso, né, um problema que muitas vezes os alunos entram no primeiro semestre achando que o curso tem uma característica mais artesanal, né, e se deparam com disciplinas de química e acabam se assustando, até evadindo, né? Esse é um problema que a gente tem observado e tem buscado justamente na informação, né, a tentar evitar esse problema. E uma outra base de conhecimento, que é a questão técnico e prática, né, que é o ato de restaurar em si, que exige uma habilidade do aluno, né, do profissional, para poder fazer, executar esse trabalho. Pode passar, por favor. Então, aqui só para exemplificar, né, alguns exames que a gente faz nas obras, a gente faz exames de ultravioleta, raio-x, a gente investiga camadas, o estudo, né, de como que essas pinturas acontecem sobre os objetos, né, e essa parte científica é extremamente importante para isso, muitas vezes para entender os processos de degradação que os objetos vão estar submetidos em algumas circunstâncias, né. Pode passar, por favor. Bom, em relação ao tamanho, né, a carga horária que a gente tem disponível para formar este aluno, em relação ao mercado de trabalho que está mais circundante aqui na nossa região, e também relacionado a nossos recursos humanos, né, relacionado com os professores que nós temos, o curso, ele tem uma formação mais direta na área de papel, né, nesses suportes que a gente chama, conservação e restauração de papel, de madeira e pintura. Então, papel caracterizado por documentos, livros, a madeira, esculturas policromadas ou objetos do cotidiano que estão dentro dos museus, né, a pintura sobre tela, de uma maneira geral, mas também pode aparecer outras, né, então isso em razão de carga horária, recursos humanos e mercado de trabalho. Não quer dizer, pode passar, por favor, não quer dizer que a gente não tenha possibilidade de trabalhar com outros materiais, ou outros objetos, ou outros suportes, como a gente chama. Isso aparece muito dentro dos projetos de extensão, ou dentro de algumas disciplinas que são optativas, com uma carga horária mais reduzida, né, então aí conservação, a gente chama de introdução, na verdade, introdução à conservação e restauração de madeira, de pétreos, de estuque, têxteis, cerâmica, entre outros, tá, eles não são tão aprofundados. Pode passar, por favor. Bom, então as bases de conhecimento e essa divisão de conservação preventiva, conservação e restauração é que desenham o currículo do curso. As bases de conhecimento, então, humanística, científica, técnica e prática, estão dentro dessas disciplinas que estão elencadas na coluna à esquerda. E a atuação profissional, ela é treinada, né, ela é desenvolvida através das disciplinas que estão organizadas aqui na direita, dentro desse primeiro contexto, que é a conservação preventiva. Então, nós temos 3 disciplinas de conservação preventiva, e na conservação e restauração nós temos 6 disciplinas, sendo agrupadas, né, 2 a 2 ali, de acordo com os suportes que o curso se propõe a ensinar de uma forma mais profunda, né. Então, somando a carga horária das disciplinas de conservação preventiva, nós temos 12 créditos, e cada uma das linhas formativas em suportes, né, ali embaixo da coluna da direita, também tem 12 créditos. Então, 12 créditos para formar o conservador e restaurador em papel, 12 créditos para formar o conservador e restaurador em madeira, mais 12 créditos para formar o conservador e restaurador em pintura. No nosso entendimento, a extensão, como a gente vê, né, dessa forma mais entendida como aquela atividade para formar o profissional conservador e restaurador, e cujo trabalho reflita na sociedade, só pode estar dentro dessa coluna aqui das disciplinas que estão relacionadas com a atuação profissional. Pode passar, por favor.
Então, eu vou falar um pouquinho do desenho curricular anterior à mudança, né? A gente tinha alguns problemas que foram resolvidos agora no próximo, nesse PPC que já está em vigência, né? Nós tínhamos um currículo desenhado de 2.400 horas, nós somos um curso noturno, isso gera para nós alguns problemas, né? Principalmente para atender a questão da carga horária de formação complementar dos alunos, porque pelo menos 50% dos alunos trabalha durante o dia. E as atividades complementares, elas geralmente são ofertadas no turno da tarde, né, ou no turno da manhã. E isso gera uma dificuldade para os alunos conseguirem cumprir essas horas. Então, no desenho anterior, para conseguir cumprir a carga horária de extensão de 10% do currículo, a gente tinha uma divisão equilibrada, desequilibrada, né, entre extensão e as outras atividades, tá? Nesse desenho do currículo, 300 horas eram exigidas em formação complementar, e para atender a meta, nós tínhamos 240 horas em extensão, e o que sobrava ficava para as atividades de ensino e pesquisa, o que era um desequilíbrio muito mal visto, né, por nós dentro do curso, mas assim, ainda assim conseguíamos atingir a meta, né, essa era a preocupação. Nós não tínhamos curricularização por dentro das disciplinas, né, da extensão. Toda a extensão, toda a carga horária de extensão era atendida através dos projetos de extensão pela formação curricular, que era ruim, de certa forma, né, por conta dessas características, curso noturno e esse desequilíbrio que acabava acontecendo. Pode passar, por favor. Então, no desenho curricular atual, o PPC agora já está aprovado, nós já teríamos, né, já estaríamos começando com essas atividades agora. A gente curriculariza a extensão de duas formas, então, continua com a formação complementar, né, com aquela carga horária das atividades de extensão feitas por fora da disciplina, mas agora a gente consegue equilibrar. O curso aumentou um pouquinho a carga horária, ele tem agora 2.520 horas, né, continua um curso noturno, e a gente ainda exige 300 horas de formação complementar, só que agora equilibradas. Então, nós temos 105 horas exigidas em projetos de pesquisa, né, equivale a 7 créditos, 105 horas em atividades de extensão, também equivale a 7 créditos, e 90 horas em atividades de ensino, né, que equivalem a 6 créditos. Então, com isso, a gente tem mais ou menos um equilíbrio, a gente não consegue colocar 100, 100 e 100, por conta do número de horas por cada crédito, né, que precisa estar relacionado com isso. E o restante das horas necessárias para atingir a meta, né, das atividades de extensão é dada por dentro das disciplinas. Então, pode passar, por favor. Então, naquelas disciplinas que são relacionadas com a formação profissional, né, onde a gente acredita que acontece essa extensão, porque a comunidade se beneficia desse trabalho realizado dentro das disciplinas, a gente tem na disciplina de conservação preventiva 1, que já estaria sendo ofertada agora, caso não estivéssemos, né, com essa interrupção aí do currículo e com essa dificuldade de ofertar essas disciplinas que exigem, então, claro, uma presença do aluno, né? Já teríamos um crédito de extensão. Na conservação preventiva 2, também um crédito, e na conservação preventiva 3, também 2 créditos. A conservação preventiva, ela não gera trabalhos como as outras disciplinas, que têm atividades de restauração, mas ela desenvolve laudos, desenvolve estudos, né, que podem ser aplicados em museus, em reservas técnicas, né, em instituições de guarda de acervo. O aluno pode produzir embalagens para determinados objetos, né? Então, existe também um retorno para a sociedade se beneficia desse trabalho, mas ele não é tão visível quanto o trabalho da restauração, né? Mas ele acontece e ele é importante também para a preservação desses acervos. As disciplinas, então, de conservação e restauração de papel 1 e 2 curricularizam também créditos para a extensão.
da maneira como a professora Silvana resolveu organizar as disciplinas, então, um crédito para papel 1, um crédito para papel 2. Conservação e restauração de bens em madeira, então, que é a minha disciplina, eu optei por manter só na madeira 2, que é quando as obras vêm para o laboratório para serem restauradas pelos alunos com a supervisão do professor. Optei por colocar 2 créditos, né? E a conservação de pintura, restauração de pintura, onde acontece também uma atividade semelhante ao que acontece com a madeira, né? As obras vêm para o laboratório e são restauradas ali, também 2 créditos. Essas disciplinas, conservação, restauração de madeira 2, papel 2, madeira 2 e pintura 2, são disciplinas de 8 créditos. Desses 8 créditos, 2 são teóricos e 6 são práticos. A disciplina, na essência, é uma disciplina de prática, né, de restauração. Ainda que sejam 6 créditos práticos e que a gente tenha optado, que a grande maioria desses 6 créditos é, de fato, a atividade de restauração em si, nós optamos por deixar só 2 créditos. Isso por conta do momento, da novidade, estamos estudando, né, estamos verificando esses detalhes, essas questões do currículo, mas eu tenho um entendimento de que todos os créditos práticos que acontecem dentro, pelo menos da minha disciplina, são extensão. Então, nesse momento, a gente fez dessa forma para ter tempo de discutir e fazer a conta fechar. Então, o que acontece ali no final, no currículo? A gente tem, então, um total de 10 créditos, né, somando todos esses créditos que estão aqui, são 10 créditos ou 150 horas de extensão por dentro das disciplinas, mais as 105 horas de atividades complementares em extensão. Então, soma as 255 horas de extensão, e com isso a gente atende aquela meta 12.4 ou 12.7, né, que são os 10% da carga horária total do curso em atividades de extensão, atividades onde a comunidade de alguma forma se beneficia do trabalho que é executado pelos alunos enquanto eles estão aprendendo a profissão que eles vão desenvolver no futuro. Pode passar, por favor. Então, aqui alguns detalhes importantes, né, são já os últimos slides, mas detalhes que estão dentro do PPC e que são importantes, então, para os professores verificarem, né, na hora de montarem esses documentos. Então, está grifado ali que o curso atende a essa meta, 12.7, né, a gente tem uma curricularização de 10% da carga horária do curso em extensão. A gente caracteriza a nossa extensão ali, então são a realização de práticas formativas voltadas à salvaguarda do patrimônio cultural de interesse das comunidades locais e regionais, né? Então a questão da divisão das disciplinas eu já expliquei. Pode passar, por favor. A questão do programa, então, é preciso estar vinculado a um projeto de extensão ou um programa. Nós optamos por fazer um programa de extensão, ele está já ali com o nome, né, Multiações para o Patrimônio Cultural, que tem um código 130. Esse programa, então, engloba vários projetos de extensão dos professores já relacionados com as suas disciplinas. E é importante também como o colegiado organizou a questão do programa, né? Então, o coordenador do programa sempre será o coordenador do curso. Então, isso ficou acertado entre nós. Então, ficou marcado ali também o colegiado do curso, através da figura do coordenador, é encarregado de implantar e manter este programa em contínuo funcionamento. Porque, às vezes, os projetos, eles, né, começam, terminam, às vezes mudam, né? Então, para ficar registrado no PPC do curso de uma forma mais duradoura, nós optamos por utilizar um programa. Pode passar, por favor. Esse, então, é o último slide, é como ficou a caracterização de uma disciplina, né? Então, disciplina de conservação preventiva é uma disciplina que estaria sendo ofertada agora, já no primeiro semestre de 2020, já com o currículo vigente, né? Esse currículo em vigência. Então, é uma disciplina de 4 créditos, sendo que 2 créditos são teóricos, 1 crédito é prático e 1 crédito é considerado atividade de extensão. E ali na ementa da disciplina, que às vezes gera bastante dúvida, né, tem que constar o nome do programa ao qual essa extensão está vinculada. Então, a gente colocou da seguinte forma: disciplina que aplica créditos de atividades práticas em créditos de extensão,
por meio do Programa Multiações para o Patrimônio Cultural, código 130. Pode passar? Então, esse é o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser também solicitar alguma informação por e-mail, né, fico à disposição. Então, agradeço a oportunidade e a gente está aí para colaborar com os colegas na medida do possível. Muito obrigada. Muito obrigada pelo teu relato, Daniele, super completo. E antes de passar a palavra para o professor Sigmar, eu gostaria de ressaltar e agradecer, né, a presença dos colegas da Universidade Federal da Grande Dourados, da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, e ressaltar que algumas perguntas nós vamos tentar responder, não conseguiremos contemplar a todas até devido ao horário, mas se vocês tiverem questionamentos, quiserem registrar, por favor, coloquem ali nos comentários, identificando a sua instituição, que após o relato do professor Sigmar, nós vamos tentar responder algumas questões, ok? Então, professor Sigmar, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Estão me escutando? Sim. Ok. O meu curso teve um entendimento um pouco diferente dos outros, tá? Da parte de extensão. Seria até bom passar. A gente tem umas diferenças no nosso curso. O nosso curso tem poucos professores, 5 e 3 da área de controle e automação, certo? A gente não conseguia colocar em disciplina. Ia ser muita disciplina, a gente não conseguia atender, pois os professores dessa área atendem as matérias do curso, certo? Então a gente resolveu colocar no formato de 5 disciplinas, mas não é disciplina, são atividades curricular de extensão, ou seja, ela está em formato de disciplina só para forçar os alunos a passar por elas. São 5 disciplinas de 5 créditos, ok? E para os alunos entenderem o que é extensão, antes de eu falar o que é o engenheiro de controle de automação para vocês, para ver como foi a nossa visão para colocar essas atividades de extensão, ok? A gente colocou a introdução à engenharia de controle de automação e a extensão. Colocou uma matéria para explicar para os nossos alunos que ingressarem. Essa disciplina não tem nenhuma carga de extensão, ok? É totalmente teórica. O professor vai falar do controle de automação e também vai falar da extensão, ok? A mesma coisa que eu ia falar para os alunos. O que o engenheiro de controle de automação faz? Ele é um solucionador de problemas, ok? Ele vai melhorar os resultados. Ele trabalha tanto com a área química, mecânica, a área elétrica, pode trabalhar com áreas biológicas, modelar sistemas biológicos, fazer o controle, tentar automatizar algum sistema, tanto na área agrícola, qualquer área, ok? Então, ele pode trabalhar em conjunto com diversas áreas. Eu acredito que a extensão também pode. Então, o que seria a extensão? Qual é o entendimento? Por que adicionar a extensão ao curso? A gente entendemos que a ideia é tornar o aluno mais humano, ok? Ele não é tão necessário ele usar o conhecimento dele para torná-lo mais humano. Seria bom? É ótimo para a sociedade. Mas ele pode fazer uma atividade de extensão lá, por exemplo, numa igreja. A gente não vai conseguir ainda fazer numa igreja ou numa outra universidade, que nem foi falado aqui na live. Ou fazer em outro curso. Eu posso lá entregar alimentos para o pessoal. Vai tornar ele humano. A ideia é tornar humano o aluno. Vou usar o conhecimento de controle de automação para tornar ele humano? É melhor ainda, ok? Essa é a ideia que a gente estava tentando entender por que extensão. Então, é tornar o aluno mais humano. Então, se a gente pode usar o conhecimento, podemos auxiliar os outros cursos. A ideia que a gente colocou nessas atividades, o aluno não precisa fazer projeto do curso, ele pode fazer projeto dos outros cursos. Então, eu posso auxiliar a restauração, o curso de restauração também ter uma precisão em alguma restauração, ou tornar alguma coisa automática para eles, auxiliar, fazer alguma análise de dados, auxiliar um curso de biologia, um curso de matemática. Até brinco que o engenheiro de controle de automação é uma extensão da matemática, ele continua a matemática, entendeu? Então, a ideia é tornar o aluno mais humano. Então, ele pode fazer projeto em outro curso. Então, usar o seu conhecimento, ou com apenas um ato para tornar ele mais humano. Então, ele pode auxiliar, certo? A comunidade vai se beneficiar, mesmo ele não usando o seu conhecimento, certo? Mas também, se ele usar o seu conhecimento num outro curso, já que a gente não vai ter mais as disciplinas livres,
os alunos nossos só vão trabalhar nos outros cursos na parte de pesquisa. Eu acredito que na parte de extensão também pode deixar ela mais ampla, os alunos também ir para outros cursos. A ideia do controle e automação, por enquanto, a gente quer criar um programa que rastreia todos os projetos de extensão dentro do institucional da UFPEL. O aluno, por enquanto, ele vai deixar em forma manual, não vai ter esse programa. Quem sabe com o auxílio da computação a gente consegue fazer esse programa. O aluno escolhe um professor lá que ele goste, procura extensão ou procura uma atividade de extensão que ele goste, manda um e-mail para o professor, certo? O professor vem com aceite, daí ele já pode estar apto para fazer essa atividade de extensão, tá? E no final dessa atividade ele tem que trazer um relatório do professor. Essa é a ideia da validação da atividade de extensão do aluno, por não ser disciplina, ser uma atividade de extensão. E ele pode fazer qualquer projeto. Como o nosso curso tinha pouco professor, ele não ia conseguir lançar projeto para todos os alunos. E também a gente não conseguia colocar essa matéria para os nossos professores. Por exemplo, eu tenho 18 créditos em disciplina em sala de aula, além da coordenação do curso. E 12 orientados de TCC, em média. Ok? Então, a ideia é enviar um e-mail ao coordenador do projeto e o coordenador enviar para quem está responsável pela essa atividade, dizer que o aluno está fazendo essa atividade. Por enquanto, estão fazendo manualmente. A ideia também é deixar não só amplo para a nossa universidade, também deixar para outras universidades. Ele pode auxiliar, por exemplo, o Instituto Federal aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul, na parte de robótica, o conhecimento dele robótica. Ele quer participar de uma competição, ou pode ir também para um colégio, ajudar o pessoal da educação. A gente quer fazer uma atividade de educação voltada para robótica. Então, ele não precisa ser feito no próprio curso, ok? Seria mais isso, o nosso entendimento. Então, o mais amplo, tá? Não era ficar no curso que a gente não ia dar conta, ok? Então, são 5 disciplinas, de 5 créditos, mais aquela disciplina de introdução à engenharia e controle e automação, que essa disciplina não tem extensão, tá? Ela é só para a gente explicar para o aluno onde ele pode fazer extensão, como, a gente vai mostrar o institucional, aqui tá, que você busca dessa forma, daí você vem, manda um e-mail pro professor, vai atrás do professor. Então, ele vai cursar essas atividades em formato de disciplina ao longo do curso, ok? A gente estava colocando, esse semestre, a gente ia adicionar, o nosso currículo ia correr, certo? Era a primeira vez, o primeiro semestre, e já tinha alunos matriculados nessa atividade de extensão 1. Infelizmente, teve esse problema da pandemia, a gente não conseguiu ainda ter um relato dos resultados que a gente ia obter, certo? Então, acredito que nossos alunos podem auxiliar vários cursos. Por exemplo, a engenharia civil pode ir lá auxiliar o pessoal ao redor de Pelotas, na comunidades carentes, a construir uma casa. A gente pode fazer automatizar essa casa, tornar algo para alguém que tem uma deficiência. Então, eu acredito que ele não precisa fazer no próprio curso. Podemos participar de outros projetos, ok? Por isso, essa ideia do curso mais amplo. Não colocamos em disciplina para deixar bem aberto, para ele poder fazer em qualquer lugar, ok? Obrigado a todos. Muito obrigada, professor Sigmar. Acho que o relato de todos vocês foi muito importante. Isso era uma das solicitações que nós recebemos muito na PREC, na PRE também, de que fosse informado quais cursos já teriam a curricularização nos seus PPCs, né, como fizeram. Acho que todos ficam muito interessados por como fazer, né, até porque ajuda, né, dá insights de como posso fazer na minha realidade também. Vamos dar início, então, a resposta de algumas questões que vieram ali pelo chat, né? Não sei se vocês gostariam de fazer mais alguma colocação. Temos vários colegas paralisando a apresentação de todos vocês, né? E eu gostaria, então, de pedir que os colegas Lincoln e a professora Francisca também entrasse para que a gente possa dar
início à rodada de perguntas e, em seguida, o encerramento, para não estendermos também muito o tempo de transmissão. Uma coisa importante a ressaltar é que nós estamos vendo as possibilidades de disponibilizar essa live depois, o arquivo, tanto no nosso site, quanto para os coordenadores que solicitaram, pelo menos as apresentações, certamente iremos repassar às pessoas que solicitaram, certo? Bom, eu vou começar, então, respondendo a pergunta da professora Vanessa Caldeira Leite, que coloca o seguinte: o estágio de observação poderá ser considerado parte da carga horária de extensão? Não, a nossa previsão é apenas para estágio obrigatório, certo? O estágio de observação, ele não pressupõe aquela prática extensionista efetiva, né? Ele não disponibiliza aquela experiência, aquela vivência extensionista como ator, pressupondo-se que ele está ali apenas para observar, né? Não tem a efetiva interação desse aluno com a realidade, com a comunidade ali presente. Então, a observação não contemplaria essa parte em EXT, ok? E as disciplinas optativas são computadas as horas de extensão para além dos 10%? Sim, para além desses 10%. Por quê? Porque essa disciplina optativa, nem todos os alunos podem cursar, não é? A optativa já pressupõe que o aluno opta por cursá-la ou não. E aí a previsão para o cálculo dos 10% tem que contemplar todos os alunos do curso. Então, claro, lembrando que esses 10% é o mínimo que a gente precisa estipular para ter extensão nos nossos currículos. Então, toda vez que vocês inserirem a disciplina optativa como uma carga horária XT, ela irá contabilizar no currículo desse aluno para além dos 10%. Certo? As pessoas que estão colocando que gostariam de ter acesso, por favor, se não são da UFPEL, informe o seu, algum tipo de contato, ou então mande um e-mail para prec.ufpel@gmail.com, que nós podemos responder e encaminhar essas apresentações, certo? Vamos ver o que mais temos de perguntas. Ana, seria interessante falar também que o próprio guia, ele está na página da UFPEL, dentro da página da SEC, onde apresenta também o fluxograma da base de conhecimento, então, e inclusive as diretrizes de elaboração dos cursos de graduação da UFPEL. Lá, quem acessar a página vai encontrar o guia da curricularização. Sim, a nossa colega Rogéria também colocou aqui o link de disponibilização do guia de curricularização, né? Ali está descrito todas as nossas formas, as resoluções que orienta as nossas normativas, certo? Então, seria interessante a leitura, eu recomendo. E lembrando que nos próximos 3 dias nós dividimos os cursos, né? E estamos com as inscrições abertas para as reuniões que vão acontecer via webconf, né? O link será disponibilizado para os inscritos, para que a gente evite o que nos ocorreu na outra terça, né? De superlotação das salas e impossibilidade de que seja realizado o seminário. Então, através dessas inscrições, a gente pode participar também tirando dúvidas e dialogando com os cursos das áreas da saúde, das humanidades, das tecnológicas e das exatas. Certo? O Paulo Lopes aqui está perguntando se o estágio obrigatório pode ser utilizado como horas de extensão e qual percentual. Sim, ele pode ser utilizado como horas de extensão, e quem vai definir isso no caso é o curso, né? Eles vão estipular quanto de créditos em EXT vão ser destinados dentro desse estágio obrigatório, ok? Claro, vocês vão ter que fazer uma análise prática
assim, de quanto tem de prática e quanto pode ser destinado à extensão nestes casos, Ana, certo? é importante lembrar que a própria Resolução 29 coloca que a UFPEL, o cadastro da UFPEL é feito tanto em horas como em créditos. Então, os créditos são múltiplos de 15 horas. Então, quando a gente for fazer o cadastro do projeto pedagógico, a gente tem que ter essa preocupação. Vou colocar estágio, ok, mas esse estágio também tem que ser múltiplo de 15 horas, né? Para que seja registrado em créditos. Isso, exato, tem que ser tudo contabilizado em créditos no momento, né? Então, seria isso. O Duda Gonçalves está perguntando se terá uma lista de atividades curriculares em extensão transversal da UFPEL. A comunidade geral também participa da atividade curricular e como participa? Bom, o curso em si é que define como serão distribuídas e se vai ter uma atividade, se vai contabilizar isso como extensão transversal, no caso, né? A gente entende o seguinte, por mais que nós sejamos técnicos e professores dentro das pró-reitorias, tanto da PREC quanto da PRE, nós não temos as múltiplas formações que nós temos nos nossos 96 cursos de graduação, certo? Então, certamente, a gente não vai ter vai ter algum tipo de curso ou que nós não vamos ter uma formação específica e ideal para determinar como definir essa extensão dentro do curso. E também parte-se da autonomia, né, que os cursos e os professores têm de definir estas questões. Então, quem vai determinar como a extensão vai estar discriminada dentro do PC de vocês são os coordenadores, é um NDE, e isso chega para nós nessa questão mais realmente de conferência, se está batendo, se tem realmente um projeto que está ali ativo, execução, que vá atender às necessidades daquela disciplina, né? E sim, a comunidade participa ativamente, né? O pressuposto de qualquer atividade extensionista é que tenha relação direta com a comunidade externa, o FEPEL, certo? Claro que essa comunidade também vai ao encontro de qual as necessidades de cada curso, né? Prioritariamente aquelas em questão de vulnerabilidade social, mas também outras como que são mais voltadas a cursos mais exatos, como engenharias, né, como áreas mais práticas de bacharelado, ok? Então, a comunidade, sim, participa de todas as atividades que vão ser desenvolvidas. A Rosane Rodrigues pergunta, no caso do curso de automação, entendi que as horas de extensão serão somente em projetos. Fiquei com dúvida se o aluno não conseguir se enquadrar ou encontrar nenhum projeto para computar suas horas de extensão, como fica? Então, eu vou pedir a gentileza do professor Sigmar responder a esta questão. Pode ser, professor? Oi, eu acredito que essa atividade de extensão é como se fosse estágio, certo? Então, a gente pode dar um FPIM depois que o seu aluno conseguiu o estágio. Mesma coisa, a gente consegue fazer um FPIM para dar a aprovação dele da atividade curricular de extensão. Então, ele vai ter que ir atrás do projeto. Ele é obrigado a fazer um projeto, ter o aceite do professor e depois ter um relatório final para a gente poder saber que ele fez aquele projeto desse professor. Tudo bem? Mesma coisa que quando ele for aberto para as outras universidades, ele também vai poder fazer um projeto na outra universidade, por exemplo, ter o aceite do outro professor da outra universidade e depois ter um relatório desse professor. Deixar mais ampla ainda a parte da extensão. Respondido? Ok, muito obrigada, professor. Bom, a Eline Medeiros está colocando o seguinte, Ana, TCC na Resolução 29 de 2018 não se apresenta apenas como trabalho teórico de pesquisa. O TCC, em casos específicos de curso, poderia envolver trabalhos com a comunidade,
Futuramente, o TCC poderia ser uma atividade extensionista? Bom, no momento, nós não configuramos o TCC como uma atividade extensionista, tá? Ele é mais voltado à escrita do seu projeto, pelo seu autor, né? É mais autoral do que praticamente um diálogo com a comunidade, embora a gente entenda que muitos TCCs surgem desde projetos extensionistas, são desenvolvidos dentro de projetos extensionistas, a atividade em si de escrever o TCC é muito autoral. Então, no momento, essa atividade não é considerada, tá? Futuramente, quem sabe, é complicado, ainda mais em toda a realidade que estamos vivenciando, né, dessa pandemia e de tudo que estamos nos adaptando às novas tecnologias, a gente prevê muita coisa do que vai acontecer, né. O próprio seminário, eu acho que está sendo um ganho para todos nós conseguir disponibilizar toda essa informação, inclusive para colegas de fora da UFPEL, né? Então, está tudo muito novo. Então, eu pelo menos me reservo ao direito de te dizer assim, vamos aguardar o futuro. No momento, ele não conta como atividade curricular de extensão, certo? Até porque, Ana, existe a previsão na Resolução 29, de 2018, do Regulamento da Graduação, da entrada de um regimento próprio que vai tratar de TCC na universidade. Então, a partir desse momento que houver um regimento próprio tratando do TCC, pode ser que existam algumas outras possibilidades, né, como tu colocasse, mas até o momento não. O TCC está completamente fora da curricularização. A Marisa Zanini colocou o seguinte: as horas de elaboração de atividades e projetos extensionistas pelos estudantes contam como horas XT em disciplinas? Não é verdade, Ana Carolina? Bom, depende de como essas horas de elaboração e atividades vão ser computadas, tá? Se tu estás falando, por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, da minha área de formação, tá? A gente tinha que elaborar planos de aula para serem desenvolvidos com a turma que nós estaríamos atuando, ok? Essa parte de elaboração de plano de aula não seria contabilizada como EXT, tá? Mas sim aquela parte em que eu estou em sala de aula interagindo com os alunos e colocando os conhecimentos teóricos em prática, certo? Então, casos mais pontuais, assim, seria interessante a gente discutir nas próximas reuniões que vão ocorrer nos dias 19, 20 e 21, porque aí a gente consegue um diálogo maior, eu conseguiria te perguntar como seria essa atividade que tu estás pensando, certo? Pela webconf, a nossa interação vai ser maior. Então, realmente depende muito do que seria essa atividade de elaboração, ok? A Marisa é da UFPEL, né? Então, vou te aguardar nas próximas reuniões, Marisa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que era isso. Então, pessoal, acabou de chegar uma. A extensão da Luciana Coupe. A extensão no curso de Engenharia de Automação não está, então, relacionada a projetos já registrado e aprovado, pois os alunos podem procurar alguém de fora da unidade para criar um projeto. Professor Sigmar, o senhor quer responder? Por enquanto, de fora da universidade não é permitido, né? O pessoal da extensão pode explicar. Mas dentro da universidade eles podem procurar qualquer curso, qualquer professor e fazer essa atividade, certo? A ideia é levar o conhecimento do engenheiro de controle de automação ou só tornar o aluno mais humano. A ideia de deixar amplo é não trancar o aluno num projeto só, pois é 5 matérias, tá? Então é muito difícil eles passar pelo currículo por 5 matérias ligadas a só 100 projetos. A gente deixou mais amplo, ligou a todos os projetos da universidade. Certo. Então, no geral, podemos dizer assim, tá? Ele não precisa estar ligado exatamente a um projeto de extensão do curso. Se o PPC prevê que esse aluno pode participar de um projeto de extensão, por exemplo, do IFSUL,
certo? Se o PPC está prevendo isso, não há problema nenhum. Ele vai trazer um certificado, tá? Que vai contabilizar nas atividades curriculares de extensão, certo? Então, realmente, ele pode participar em atividades e projetos de outras instituições, tá? Trazendo esse certificado para comprovar a participação, mas isso tem que estar descrito dentro do PPC, ok? Bem, pessoal, então acho que era isso. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos. Nós tivemos cerca de 130 pessoas participando e acompanhando a nossa live, né? Também não queremos nos estender muito no horário, sabemos que todos temos agora ainda mais atividades múltiplas com a questão do trabalho remoto. Então, gostaria de agradecer imensamente os coordenadores também, né? O relato de vocês, mais uma vez, como repito, foi muito importante. Eles vão estar conosco também nas próximas reuniões, via webconf. E gostaria de passar, então, a palavra para a professora Francisca Miquelon, nossa pró-reitora, para encerrar a nossa atividade de hoje. Bom, Ana, muito obrigada pela condução da segunda parte, agradecer de novo aos colegas dos cursos que compartilharam conosco a sua experiência, não toda ela, claro, porque o processo é sempre muito mais cheio de atalhos do que um caminho reto, mas é muito importante que vocês tenham estado conosco, foi um ato de generosidade e também de coleguismo muito forte compartilhar isso. Eu queria chamar a atenção aos que ainda estão assistindo para o fato de que se tratam de cursos que ainda que da mesma área, como da Antropologia e Conservação e Restauração, que pertencem ao Instituto de Ciências Humanas, oferecem possibilidades e também dificuldades inerentes. Por exemplo, a Daniele foi enfática em dizer que o curso é um curso noturno, e nós ouvimos ao longo desses 3 anos trabalhando com os diferentes cursos, que os cursos noturnos ofereciam, não só pela questão do público, mas também pela restrição da carga horária que poderia ser solicitada em outro turno, uma dificuldade maior. E, no entanto, nós tivemos uma solução que foi muito sábia, foi muito resposta ao que nós podemos fazer olhando para nós próprios, o que nós somos, a quem nós respondemos. O professor Francisco, ele iniciou caracterizando o seu curso e já dizendo que uma das características é justamente o processo dialógico com as comunidades, e que aí estava, portanto, as possibilidades, ali estavam as possibilidades de solução. Por outro lado, o professor Sigmar nos apontou uma coisa, um aspecto, eu não chamaria de coisa, um aspecto muito rico na sua consideração de que um aluno de um curso com forte característica e perfil técnico e tecnológico, estaria desprovido talvez de uma experiência que o aproximasse da sociedade, a isso que ele chamou o tornar mais humano, né? Isso é verdade, nós observamos isso por outros comentários, por outras, mas vejam bem quanta sabedoria ao perceber que é justamente na extensão, no abrir a porta, que algumas das diretrizes inerentes à consideração daquilo que é extensão ou não podem se manifestar mais fortemente em prol de uma formação mais integral, quais sejam a interprofissionalidade, a interdisciplinaridade, a percepção de como a sua ação pode impactar na melhoria da sociedade e, sobretudo, como essa formação pode torná-lo um profissional com uma visão mais aberta, mais condescendente, mais todas aquelas qualidades que nós entenderíamos que poderia ser o mais humano que o professor Sigmar. E nas ciências biológicas, pelo próprio tema, pelo próprio título que lhe confere peculiaridade, ciências, né, nós vemos um grupo de professores agir de uma forma muito lúcida frente
as suas possibilidades, encontrando justamente aquilo que na ciência, aqui parafraseando um ser muito conhecido como o Bill Gates, a faz no seu exercício de produção do conhecimento a serviço da sociedade. Colegas, muito obrigada. Eu posso dizer para vocês que foi uma manhã muito proveitosa, sobretudo para nós da comissão. Acompanhamos as apresentações de vocês, diferentes entre si, com muito interesse e muita gratidão. E aos demais colegas, aguardamos vocês nas outras salas. Eu gostaria apenas de fazer resposta a uma pergunta que fugiu da Aline, que é a pergunta da Marina de Oliveira. Ela pergunta se toda a prestação de serviço à comunidade é entendida como prática extensionista. Ela é uma pergunta de base, vou dizer para vocês, porque o que nós consideramos extensão? Formalmente, nós olhamos para o fato que vem na proposição de um projeto e fazemos as seguintes perguntas: quais ou quantas das 4 características, antes eram 5, agora 2 foram compiladas e aparecem como 4 na resolução 7 de 2018 do CNE, estão respondidas nesse projeto. No entanto, a prestação de serviço é uma modalidade, ela está dentro das modalidades previstas pelo Fórum dos Pró-Reitores e consta no documento de 2012, que é o Plano Nacional de Extensão Universitária. Então, por princípio, por ser prestação de serviço à comunidade, já estaria respondida a pergunta se é ou não uma prática extensionista. No entanto, nós vamos adiante. Apesar da modalidade estar explicitada, nós pensamos sempre nas 4 diretrizes. Por quê? Porque a nossa atuação ela é muito intrínseca, as dimensões elas se entrelaçam, elas estão sempre entrelaçadas quando levamos o aluno da sala de aula para fora da universidade ou quando trazemos o para fora para dentro da universidade, elas se entrelaçam. Então nós acabamos perguntando se pelo menos uma das 4 diretrizes é atendida pela prestação de serviço à comunidade. Senão ela pode ser confundida com uma venda de serviço à comunidade. E aí a essência, a alma da extensão é suprimida. E aí nós não teríamos como uma prática extensionista. É julgamento? Não, eu diria que é avaliação. É a avaliação daquilo que nessa dimensão muito aberta, e tem que ser, porque ela tem que abrir portas, se confunde com outra coisa que pode não ser nem desejável. Né? Espero ter respondido a pergunta. A todos, uma excelente manhã. Aguardamos aqueles que pertencem ao grupo de amanhã às 10 horas, na WebConf. Ana já explicou como vai ser enviado o acesso para todos os inscritos e vamos seguir com esse espírito colaborativo, otimista e, sobretudo, inteligente, porque compete a nós, servidores dessa instituição, achar os caminhos. Quero fazer um último agradecimento ao Lucas, é ele quem gerencia toda essa apresentação aberta. Lucas, tu és uma pessoa muito gentil e muito eficiente, muito obrigada a ti. E agradecer aos colegas da comissão, com quem é sempre um imenso prazer trabalhar e estar junto, seja da forma como dá para estar junto. Bom dia a todos, então.